Retorno a esta tribuna para mais uma vez fazer aqui um apelo às autoridades do Estado, fazer um apelo ao governador Aécio Neves para que faça uma intervenção no sentido de que os fatos que vêm acontecendo nos últimos anos na nossa região do norte de Minas, e isso vem se agravando a cada dia, que é o excesso e o exagero na fiscalização de alguns órgãos estaduais no norte de Minas. E aqui nós citamos a atuação do DR, do IEF, do IGAM, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim, parece que o norte de Minas virou-se uma espécie de um laboratório experimental de aplicar medidas ruins e impopulares. Esse é o sentimento de toda a classe política da nossa região e é o sentimento das pessoas que trabalham, que produzem, que geram emprego, que geram renda naquela região. E esse aparato fiscalizador, ele tem, de certa forma, feito com que a nossa região não desenvolva, tem atrapalhado o desenvolvimento da região que mais contribuiu para o engrandecimento desse Estado. Estamos falando dos Gerais, estamos falando do Vale do São Francisco, do Vale do Jequitinhonha, de uma região que contribuiu com o seu suor, com sua força, para construir o Estado de Minas Gerais, para sustentar as minas de ouro. Foi o povo catumano do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que suou para a implantação desse Estado. E esse reconhecimento nunca foi feito por nenhuma das autoridades mineiras dos últimos anos. Pelo contrário, o desenvolvimento chegou em outras regiões. O desenvolvimento chegou no Triângulo Mineiro. O desenvolvimento chegou no sul de Minas, no Vale do Aço, na região central, na região metropolitana. Mas as pessoas que escolheram o norte de Minas para morar, para fazer ali os seus investimentos, não têm o apoio das instituições desse Estado. A começar pelos produtores rurais da nossa região, que não pode mais plantar nada, que não pode abrir uma nova frente de trabalho, não pode produzir, não pode expandir os seus negócios, não pode aumentar o seu rebanho, não pode aumentar a sua lavoura de arroz, de feijão, de banana, de café, porque os órgãos fiscalizadores do Estado, os mesmos órgãos de meio ambiente, que deixou que o Triângulo Mineiro desmatasse tudo, que deixou que o sul de Minas desmatasse tudo, agora vem impor toda a legislação aos produtores da nossa região. O Estado, então, deveria arrumar uma medida compensatória. A nossa região não suporta. A nossa região virou uma região que exporta mão de obra barata. As pessoas têm que sair do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, para cortar cana no Triângulo Mineiro, colher café no sul de Minas, no interior de São Paulo, porque as pessoas de bem, que têm condições de gerar emprego, gerar renda na nossa região, não conseguem expandir a produção no norte de Minas, porque os órgãos ambientais não deixam. É multa em cima de multa. É uma fiscalização nunca vista na história desse Estado. E não só é os órgãos de meio ambiente.
E não é só contra a produção. A metralhadora giratória de arrecadação do Estado persegue a todos naquela região, a começar pelos taxistas, a começar pelo direito de ir e vir das pessoas. As pessoas não podem mais sair de Januária para ir fazer um tratamento em Montes Claros. Se alugar um táxi, é passado e o DR para e multa 2, 3, 4 vezes, se for necessário, por dia. É uma perseguição nunca vista antes na nossa região. Da mesma forma agora aos empresários. Semana passada estive conversando com o Wilson do Auto Socorro Líder, lá em Montes Claros, e ele me entregou um pacote de multa. Só nos últimos 3 meses, a sua empresa, só pela polícia rodoviária que fica em Mirabela, já multou os seus caminhões em mais de 40 multas nos últimos 3 meses. Ou seja, se acontecer um acidente agora, depois de Mirabela, nenhuma empresa de socorro em Montes Claros quer mais ir lá fazer o atendimento, porque tem que passar na balança de Mirabela. Se passar 100 gramas a mais, se passar 1 quilo a mais, a multa não adianta chorar. Não adianta chorar. Ontem aqui o deputado Antônio Júlio falou que as nossas cidades, que já são pobres do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas, não podem mais fazer uma festa. Qualquer festinha de bairro tem que pagar 3, 4, 5, 6 mil reais de taxa para o Corpo de Bombeiros. E nem Corpo de Bombeiro existe nessas cidades, porque só existe lá Corpo de Bombeiro em Pirapora, em Janaúba e em Montes Claros. Mas se quiser fazer qualquer evento em Chapada Gaúcha, mesmo sem a presença do Corpo de Bombeiros lá, tem que tirar a taxa, tem que pagar a licença do Corpo de Bombeiros. Então, tem alguma coisa errada. Isso não pode continuar acontecendo. Nós temos que chegar aqui, essa casa tem que tomar uma providência. E o governo precisa saber disso. E eu vim aqui nessa missão, não de fazer aqui apenas um desabafo, mas também para que isso chegue aos ouvidos do governador. Talvez o governador não esteja sabendo o que está acontecendo lá na base. Como a base aliada aqui não pode falar, cabe a nós. E nós estamos aqui mandando um recado para que olhe os procedimentos adotados pela Polícia Militar no que se refere à perseguição aos taxistas. Olhe os procedimentos dos funcionários do DR, que poderia, por exemplo, estar cumprindo sua função de tampar os buracos das rodovias, de recuperar as estradas da nossa região, de tirar os animais que estão na pista, acontecendo acidentes quase todos os dias na nossa região. Mas não, o DR serve apenas para ficar de plantão nas rodovias, para multar taxista, para não impedir o direito das pessoas de ir e vir, para favorecer 2 ou 3 empresas de ônibus instaladas no norte de Minas e no estado de Minas Gerais. É contra esse monopólio que estamos falando aqui.